Vamos ler bastante Bíblia. Se você prefere Bíblia de papel, ali atrás tem algumas Bíblias, se você não tiver trazido a sua Bíblia. Vamos ler bastante Bíblia, amém? Quem já me viu pregando sabe. Abra, por favor, em Hebreus, capítulo 9. A gente vai falar hoje, principalmente, de Hebreus, capítulo 10, tá? Mas para contextualizar tudo que é falado no capítulo 10, a gente precisa ler o capítulo 9. E aí, não vou falar o nome, porque senão o pastor briga comigo, o abençoado ali atrás de óculos, chegou para mim e falou assim, Ju, quais são os versículos? Aí eu, Hebreus 9 e 10. Aí ele, e os versículos? Eu, não, é o capítulo mesmo. Então a gente vai ler, amém? Não existe nada melhor do que ler a palavra de Deus. Mas antes, eu queria falar sobre o que a gente vai falar, resumidamente. Esses 2 capítulos, eles falam sobre o cerne do Evangelho, sobre o que é, de fato, o Evangelho, sobre o que Jesus fez por nós. E se você está aqui, hoje temos aqui, sei lá, 20 pessoas, 25 mais ou menos? 25 pessoas. Estamos aqui num domingo à noite, em um lugar fechado, falando de um livro. Se esse livro não for a verdade da vida, estamos desperdiçando nosso tempo, certo? Então, isso aqui tem que fazer a vez, tem que ser verdade e se cumprir na nossa vida. E é isso que Deus fez lá atrás e continua fazendo. E vai fazer no futuro quando Ele vier para nos buscar. Amém. O nome dessa mensagem é o sacrifício definitivo. Amém? Antes da gente entrar em Hebreus 9:1, pode deixar aberto aí. Vocês já vão ter um spoiler, né? Que aqui ele fala da primeira aliança. A gente ter um relacionamento com Deus, um ser humano, carne, ter um relacionamento com um ser sobrenatural, a gente chama isso de uma aliança. Se eu tenho um relacionamento com meu marido, nós temos uma aliança, nós somos casados. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Só que a aliança que você vive hoje com Deus não é a aliança que sempre foi vivida entre os seres humanos e Deus. A relação que hoje a gente tem a possibilidade de ter com Deus é somente mediante a morte de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus. Então, antes as pessoas não se relacionavam com Deus? Se relacionavam. Mas era, como a gente vai entender aqui, conforme a primeira aliança. Amém? Amém. Eu vou perguntando amém, porque é um pouco complexo esse início, mas a gente vai entender. Então, vamos lá. Hebreus 9, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 10 primeiro, para dar uns pauses e você permanecer comigo. Fica aqui, amém? Amém. Hebreus 9, versículo 1 fala assim. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Fala comigo, Lugar Santíssimo. Ficava atrás do véu. Amém. 4. Onde se encontravam o altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. A arca da aliança é o que eles falavam que carregava a presença de Deus. Amém? Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. E eu repito, não vou falar detalhadamente dessas coisas. O que vocês têm que saber é que existia um tabernáculo e dentro desse tabernáculo tinha uma série de itens. Esse tabernáculo ele era organizado de uma forma que fazia sentido para os sacerdotes, para o sumo sacerdote entrar e falar com Deus. Tinha essa organização. Amém? Amém. Versículo 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez ao ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância.
Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. A Bíblia explica a Bíblia. Gente, olha para mim. Bíblia explica a Bíblia. Você não entendeu? A Bíblia vai explicar. Não entendeu? Liga para o pastor. Mas a Bíblia explica a Bíblia. Aí, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei, hã? Aí o versículo 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. E aí você pergunta, rapidamente, então por que tinha? Se era para purificar, se falava que era para purificar, por que tinha tantos itens, por que era organizado dessa forma? Aí ele explica. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Nós vivemos hoje a nova ordem. Amém? Eu não faço a menor ideia como seria viver no Antigo Testamento. Não sei. A gente lê, a gente entende, mas o dia a dia, de verdade, eu não faço ideia. Devia ser bem diferente. Mas vivemos na nova aliança, ou nova ordem. A antiga aliança, então, o que a gente pode entender de Hebreus 9? Existia um tabernáculo, que lá dentro você conseguia falar com Deus, no lugar santíssimo, no santo dos santos, só que somente o sumo sacerdote entrava nesse lugar uma vez ao ano, para pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Amém? Mas ele fala assim, isso tudo é uma ilustração, porque aquelas ofertas e sacrifícios não podiam dar ao adorador, ou seja, quem entrava naquele lugar, uma consciência perfeitamente limpa. E aí você fica numa de, então por que tinha? Se não podia fazer o papel que deveria, entre muitas aspas, por que existia todo esse ritual e toda essa liturgia? A gente vai ler aqui também um pouco mais para frente que o Antigo Testamento era a sombra das coisas que haveriam de vir. Então, ali eles viam as sombras. Muitos desses itens eram... Tem uma coisa que a gente sempre fala, que a ceia na igreja é uma representação. Era uma representação daquilo que haveria de vir. E se o seu coração agora, preste atenção, não está se enchendo de gratidão por você viver a nova aliança, talvez você não esteja entendendo. Está falando assim, Senhor, me mostra, Jesus. Me mostra, Senhor. Me clareia, abre os meus olhos, porque eu estou falando aqui de uma complexidade e de um lugar que as pessoas viviam e como elas viviam, que não é a forma que você vive hoje. Não é uma vez ao ano que o pastor Vanderlei entra no tabernáculo, entra lá no Santo dos Santos e fala assim, Deus, perdão pelos pecados da nova vida da Barra da Tijuca. Não é assim que a gente funciona, que a gente faz hoje, porque vivemos na nova aliança. Que isso vai enchendo o seu coração de gratidão, em nome de Jesus. Versículo 11. Chegamos na nova ordem então, amém? Vocês estão comigo? Amém. Se alguém se perder, fala, me perdi. Versículo 11. Quando Cristo, amém, glória a Deus, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertence a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Fala comigo, eterna redenção. Amém. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Isso aqui é a nossa fé. É impressionante como a Bíblia é. Se desse Hebreus na mão de alguém, talvez ele entendesse o Evangelho de Jesus. Não da forma que a gente entende hoje, mas, caramba, quão rico é isso.
Existia antigamente uma forma que as pessoas iam até Deus e se comunicavam com Deus, todo um ritual, uma forma de pensar, de agir, de falar. E aí ele fala, e eu amo porque ele começa o versículo 11, põe no 11, 9 e 11. Ele começa o versículo 11 assim: quando Cristo veio, como se a partir daqui, a nova ordem em Cristo, em Jesus, a partir do que ele fez quando ele veio, tudo mudou. Quando ele veio, não eram mais sangue de bodes, novilhos, ovelhas que nos purificavam, mas o sangue do próprio Deus, do Filho do Deus vivo, aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou, aquele que, como eu e você, erramos. Ele nunca fez isso. Ele não sabe o que é pecar. Ele não sabe o que é pecar, porque ele é o Filho imaculado de Deus. E esse Filho, que não errou, que escolheu obedecer até a morte, morte de cruz, morreu por nós. Morreu. E parece que quando a gente está na igreja há um tempo, a gente normaliza um pouco isso. O Senhor morreu por mim, glória a Deus, sim, o Senhor morreu por você, mas pensa, para um pouco. Deus, Jesus Cristo, que nunca errou, que nunca pecou, morreu pelos meus erros, pelos meus pecados. Ele fez isso. Para que eu tivesse acesso a esse lugar, ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo. Ele morreu por isso. E ele ressuscitou. Amém. Abre de novo no versículo 14, o final. A nossa consciência... Pode final, do 14. Amém. Purificará nossa consciência de atos que levam à morte. Aí ele fala para quê que a nossa consciência vai ser purificada? Para que sirvamos ao Deus vivo. Se hoje a gente não serve a Deus, a gente talvez ainda nem tenha recebido esse perdão, porque talvez não tenha arrependimento no nosso coração. Mas se a gente entende minimamente que Deus purificou a nossa consciência, mas não servimos a Deus, não estamos vivendo com um propósito. Porque a nossa consciência foi purificada para que sirvamos a Deus, ponto. E o ser humano, ele é extremamente egoísta, assim. Parece que Deus, ele purificou a nossa consciência, ele nos lavou do nosso pecado, para que a gente viva a vida que a gente quer viver, para que a gente faça aquilo que a gente quer, para que a gente faça aquilo que é melhor para a gente, nos nossos olhos humanos, o que não faz o menor sentido, porque a gente vê muito limitado, a nossa visão é muito limitada. E ele fala, para purificar a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a um Deus vivo. Então, Deus, ele morreu por você para que você sirva a Ele, amém? E não só para que você sirva a um Deus, mas para que você sirva a um Deus vivo. Qualquer outra religião que você vá ver por aí, os deuses, as pessoas que são erguidas como alicerce de fé, como guia de fé, estão mortas. Foram grandes inspirações, foram pessoas que se destacaram de uma certa forma, começaram ali a espiritualidade daquela religião. A nossa religião não. Jesus sim, veio, viveu, morreu e ressuscitou, mas ele permanece vivo. Essa é a diferença. A gente consegue falar com o autor e consumador da nossa fé. Isso é tudo. Isso é absolutamente tudo. A gente consegue caminhar com esse Deus vivo. Amém? Versículo 15. Hebreus 9, 15. Vocês estão comigo? Amém. Que horas acabou o louvor? 11h30? Tá. 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Olha aqui, se alguém te perguntar, em que você acredita? Hebreus 9, versículo 15, explica a sua fé. Hebreus 9, 15, eu vou ler de novo.
Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Ela não perece, ela é para sempre. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo. E aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. 21. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Aqui ele já explica. As coisas que eram purificadas na antiga aliança eram cópias daquilo que já estava em vigor no céu. Mas o que a gente tinha era isso. Era a vara de Arão, eram os utensílios da tenda, e ele aspergiu aquilo, mas ele aspergiu as coisas terrenas. E aí ele fala, né? As próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Que sacrifício superior é esse? Somente o sangue de Jesus. A morte do Filho de Deus. 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Você tem noção disso? É muito doido. Cristo, ele se apresenta como nosso advogado. Eu fico imaginando, né? Aí é uma inferência da minha cabeça de muita série e filme que eu vi. Eu fico imaginando um tribunal e Deus sendo o juiz fiel, que julga com justiça, e Deus sendo meu advogado, e Deus falando: Júlia, aquele dia você profanou o sangue da aliança, você pecou, você errou, e Jesus: mas calma, olha para mim, olha para o meu sangue, está marcada a testa dela aqui, está bonitinha, está santificada, está regenerada. E aí Deus: não, mas Jesus: não, mas eu morri por ela. Eu fico imaginando quase que, não vai ser assim, né, gente? Mas quase que uma rixinha, tipo: Deus, mas eu preciso julgar. E Jesus: julgue em mim. Eu morri, faz em mim, eu fiz por ela. Jesus é nosso advogado fiel. E a Bíblia fala, isso é muito lindo, a Bíblia fala que ele se apresenta diante de Deus em nosso favor, o que não faz sentido nenhum. Porque dia após dia a gente vai se esquecendo do sacrifício dele, a gente vai diminuindo aquilo que ele fez. E ele escolhe se apresentar diante de Deus em nosso favor. Essa é a graça. Quando você se esquecer, quando você, por algum momento, ter um lapso mental e não se lembrar mais do porquê que você está vivo, porquê que Deus é Deus, pela graça. Amém? Diante. Eu vou voltar a essa última frase. Ele entrou nos céus, 24, final. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora que ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos.
e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia! Jesus não vai vir mais para tirar o pecado, ele já tirou o pecado. A Bíblia fala que ele aniquilou o pecado. E aí você fala, não, mas Júlia, eu ainda peco, porque nós somos carne. Mas a gente tem que pegar nosso dedo, nosso cotovelo, nosso corpo e dar um pisadão no Espírito e falar, eu vou viver pelo Espírito, eu vou viver segundo o Espírito. Não vou mais viver segundo a carne. Por quê? Porque Deus me deu essa opção. Eu tenho essa opção. Gente, na antiga aliança não tinha essa opção. Na antiga aliança, ano após ano, o sumo sacerdote entrava, mas não era um sacrifício perfeito, não era um sacrifício pleno, porque o cordeiro não era perfeito. Não era Jesus Cristo, Filho de Deus. Era uma sombra das coisas que haveriam de vir. E eu fico imaginando, se a gente estivesse numa pregação agora, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a gente estaria falando que, caramba, hoje nós vemos, suponhamos, tá, que estamos lá na Antiga Aliança. Pessoal, hoje nós vemos a sombra, imagina quando vemos de fato tudo plenamente, imagina como será. Hoje nós vemos a sombra, mas imagina como vai ser lindo o dia que vamos ver plenamente o sacrifício completo e tal. Hoje nós vivemos isso. Nós vimos isso. Jesus morreu. Não vemos mais as sombras. Vemos as coisas como elas são. Jesus, Filho de Deus, imaculado, santo, morreu por mim e por você. E hoje Ele está diante de Deus em nosso favor. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. E aqui ele fala, né? Voltando um pouco, que o sumo sacerdote, ele entrava ano após ano no lugar santíssimo. Então ele passava pelo véu. Isso aqui vai ser o véu. Vem cá, meu amor, me ajuda aqui. Isso aqui é o véu, tá? Um péssimo véu, mas é um véu. Vem cá, segura assim, reto. Não, segura aqui. Duas mãos, uma aqui. Isso. Fica atrás, né? Para as pessoas verem. Isso. Isso aqui é o véu, tá? Aqui dentro é o Santo dos Santos. Amém? Aqui fora não é. É o tabernáculo, enfim. Aqui dentro é o Santo dos Santos. O que acontece? Segura em cima, assim, para ficar... Isso. O que acontecia na antiga aliança? O sumo sacerdote entrava, passava pelo véu e ficava aqui falando com Deus e pedindo perdão e etc. Fazendo a reconciliação do povo com Deus. Amém? Ele passava e ele saía. E no ano seguinte ele passava e ele saía. E a Bíblia fala em Hebreus 9 que ele não entraria para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do antigo sacerdote, do antigo sumo sacerdote. Se assim fosse, Cristo precisaria morrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, Jesus ele não veio, segura forte, Jesus ele não veio para entrar e ficar aqui e depois sair e entrar de novo, não, senão não precisaria dele ter vindo. A gente já tinha isso, já tínhamos um sumo sacerdote. Jesus veio e ele rasgou, no meio, mais bonito, ele rasgou o véu. Ele rasgou, ele não precisa... Obrigada, meu amor. Ele não precisa mais entrar e sair, não precisamos de um sumo sacerdote que entre e saia passando pelo véu, porque não existe mais véu. O véu, ele foi rasgado. Aquilo que nos separava de Deus foi rasgado. E a partir do sacrifício de Jesus, ele aniquila o pecado. É demais, é coisa pra caramba. E esse é o sacrifício de Jesus. Hebreus 10. Versículo 1. Vamos lá. A lei traz apenas uma sombra, aí o que eu falei, dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Pois ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados.
Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Júlia, por que a antiga aliança era feita dessa forma? Existiam esses sacrifícios, etc. Para recordação. Para se lembrar da impureza do povo, para eles trazerem à memória quem eles são, quem Deus é, a diferença de todas as coisas. Mas não fazia com que eles se aperfeiçoassem e se santificassem para ficarem da estatura do varão perfeito, porque não tinha como. Amém? Versículo 5. Pois quando Cristo veio ao mundo, ele disse, Pois quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, vim para fazer tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifício, é muito legal. Gente, Hebreus é incrível, parece uma pregação, parece que eu estou falando aqui. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dela te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Vamos lá. Que primeiro, o que cancelou? Vamos entender. Versículo 8. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste e nem dela se agradaste. Ele colocou isso como algo que não era perfeito. Não quero, não me agrada. Esse era o primeiro. Mas ele não termina por aí. Não gostei, beijo, tchau, ponto, acabou, não está bom. Ele faz uma troca, uma substituição. Aí ele fala, então acrescentou, aqui estou. Vim para fazer a tua vontade. Então, o que ele está falando? A vontade de Deus, obedecer a Deus, é superior que os sacrifícios, ofertas pelo pecado, holocausto, etc. Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, cancela os sacrifícios, ofertas, holocaustos, etc. Não que não eram bons, mas era uma representação da vontade perfeita de Deus, que era o sacrifício do filho dele, Jesus. Jesus era o plano A de Deus. Jesus, ele veio para fazer aquilo que por muito tempo a gente via sombra. A gente não, mas no Antigo Testamento se via sombra. O sumo sacerdote entrando, os utensílios, etc. Hoje não é mais assim. Hoje a gente vê o sacrifício completo de Jesus. Então ele estabelece a segunda verdade, que é, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Amém? Amém. Versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, Gente, presta atenção. Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uau! Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Fala comigo, santificados. É doido, porque nessa frase ele fala que aperfeiçoou, passado, ele já aperfeiçoou para sempre. Mas ele fala que a gente está sendo santificado. A gente está ou não está perfeito, né? Porque ele aperfeiçoou para sempre, mas estamos sendo santificados. Existe algo que a gente fala muito na jornada, a diferença entre regeneração e santificação, certo, professores? Regeneração. A regeneração é aquilo que acontece quando a gente entende Jesus como nosso Senhor e Salvador e decide viver uma nova vida e Ele nos dá uma nova realidade, uma nova mente, um novo modo de pensar, um novo modo de agir.
Mas a santificação, ela é progressiva. Ela é uma decisão diária de, ele me regenerou, eu não vou voltar para as amarras que eu um dia me coloquei. Ele me regenerou, ele me comprou, eu não vou voltar a ser escravo do pecado, a ser escravo do medo, se foi tão caro me libertar. Ele me regenerou, então eu vou viver segundo essa verdade, sendo santificado dia após dia. Então, esse aperfeiçoamento, né, Deus ele nos aperfeiçoou, ele nos regenerou, ele nos lavou. Existe a possibilidade de vivermos fora do pecado, fora de uma vida de pecado. Essa vida não existia, essa possibilidade não existia fora de Cristo Jesus. Hoje existe. A partir dele. Amém? Que presente, gente, que presente. Que presente. 15. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidade, não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Gente, Jesus foi o sacrifício completo pelos nossos pecados. A santificação, a nossa santificação, é uma decisão nossa, em prol do sacrifício que reconhecemos que Ele já fez. E a gente precisa viver essa vida. Então, até aqui, olha para mim, está acabando. Até aqui, tudo maravilhoso. Graça, Jesus me perdoou, Jesus me tirou da antiga aliança e me colocou em uma nova ordem, uma nova aliança. Eu tenho acesso a Deus. Glória a Deus. Pode falar comigo, glória a Deus. Glória a Deus. É uma nova aliança, temos acesso a esse Deus. Não tem mais véu, não tem mais idas e vindas. O véu rasgou. Temos acesso a Deus. Até aí, lindo, maravilhoso. Agora Hebreus 10 vai começar a dar tapa na gente. Vamos embora. Versículo 19. Então lembrem-se disso. Deus é maravilhoso, gracioso. Amém? Misericordioso. O título, a Bíblia dá mini títulos, né? Esse é um apelo à perseverança. Então, segura. Vamos lá. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrarmos no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus te dá confiança para entrar, falar com Deus. Não tem mais medo, não tem mais culpa pelo pecado, remorso pelo pecado. Foi lavado nele. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aleluia. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Glória a Deus. Apeguemo-nos, irmãos, se apeguem, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quantos aqui conhecem alguém que era uma referência para você cristã, que você olhava a vida dessa pessoa e falava, meu Deus, como essa pessoa ama Jesus e hoje está fora da igreja? Levanta a mão. Eu conheço umas 15. Infelizmente, é comum. E aí você está aqui hoje e pode falar, não, isso nunca vai acontecer comigo. Você não sabe. E a Bíblia fala, apegue-se com firmeza. Deixa a sua alma de lado, você não gosta da cadeira azul da igreja? Deixa azul mesmo, entendeu? Vai vivendo de fé em fé, de passo em passo, de glória em glória, deixando a sua alma não governar a sua vida, olhando com olhos fitos para Jesus, aquilo que existe no coração de Jesus, e que isso te guie. Apegue-se com firmeza, amém? Pois aquele que prometeu é fiel. 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa é família. É família. Ah, mas ela me magoou. Vida que segue. Pede perdão, perdoa e vida que segue. É família. A gente precisa incentivar uns aos outros. Não estou te vendo muito na igreja, você está bem? Quer que eu vá aí? Vamos orar junto? Vamos começar um propósito de oração?
Quer ler um livro da Bíblia junto? Vamos se movimentar? A gente é muito murmurador, parece o povo de Israel no deserto. E reclame, tá tudo errado, nada tá bom. A igreja está vazia, aí quando a igreja está cheia. Aí não tem ministério, Aí quando tem ministério novo, ai meu Deus, quantos ministérios. A gente nunca está satisfeito. A gente precisa parar e se contentar. Claro, que a gente melhore dia após dia. Busque estarmos cada vez mais santos, cada vez mais perfeitos para Deus. Mas caramba, vamos parar de ser fresco, amém? Glória a Deus. E ele fala, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Amém. 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Já viu aquela pessoa que fala, a igreja sou eu não preciso ir para uma igreja, eu não preciso de irmãos de fé. Você lê esse versículo para ela, fala, essa igreja está na Bíblia? Então pronto, a Bíblia fala, não deixe de se reunir como igreja. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está vendo alguém desanimado com a igreja? Provavelmente essa pessoa tem motivo. A igreja não é perfeita, não é novidade para ninguém isso. Mas em vez de, realmente, é difícil. Não! Fala, vem cara, ame, tenta. Vamos melhorar. Então o banheiro está te incomodando, não tem papel higiênico? Eu pego papel higiênico para você, vamos melhorar. Vamos se incentivar em amor, em boas obras. Tá difícil, gente, é difícil. A vida cristã é difícil, a vida é difícil. Mas, meu Deus, é tão pouco tempo. Quem aqui conhece alguém que tem 80 anos? Essa pessoa com certeza fala para você que foi ontem, quando ela tinha 20. Passa rápido, daqui a pouco a gente está com Jesus. Até lá que a gente suporte uns aos outros em amor, amém? Amém? É isso. É isso. É difícil, mas é mais difícil sem Ele e sem a igreja, pode ter certeza. Amém? Aí fica difícil, aí é a parte da Bíblia que a gente queria tirar. Mas não dá, porque é a Bíblia. Versículo 26. Gente, Deus é gracioso, amém? Se continuarmos a pecar deliberadamente, o que é um pecado deliberado? É aquele pecado que você sabe que é pecado e você está escolhendo ele dia após dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O papel de um pregador, de alguém que está aqui falando, é falar a verdade para você. A verdade é a Bíblia. Tanto que eu estou lendo hoje mais do que falando. A verdade é a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade que guia o nosso caminho. Amém? Então hoje você está conhecendo a verdade. Amém? Isso é perigoso, porque conforme você conhece, você não pode mais viver fora dela. Poder até pode, mas existem consequências para isso. Eu vou ler de novo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Vivemos uma realidade hoje muito melhor do que a antiga aliança. Amém? Muito melhor. A gente tem acesso. Mas com uma grande bênção vem uma grande responsabilidade. Antes você profanava uma tábua da aliança, a lei de Moisés. Hoje você profana o Filho de Deus. Eu lembro que quando eu estava me convertendo, eu descobri que algumas coisas eram pecados, conheci a verdade, e aí eu fiquei numa sinuca de bico, né? Aí, pastor, sinuca de bico é um termo antigo. Ele fala que eu não falo termos antigos. Sinuca de bico. Fiquei numa sinuca de bico. Por quê? Eu queria viver os pecados que eu estava vivendo, mas eu conhecia a verdade. E aí eu lembro, eu nunca vou esquecer, meu primo João Pedro, vocês conhecem, né, ele, o João Pedro Giovanelli, enfim. Ele tinha, 15 anos na época, eu tinha 18. Ele tem quantos anos? 19, né? Ele tinha 18, isso. Eita, eu tinha 18, ele tinha 15, eu tinha acabado de me converter.
E eu estava conversando com ele sobre o pecado, sobre o quanto é difícil. Ele, mas sabe uma coisa que me ajuda muito a manter? Aí eu, o quê? Aí ele, Hebreus 10, 26, se continuarmos a pecar deliberadamente depois do conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Então, somente uma terrível expectativa de juízo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que coisa horrível. Mas é a Bíblia. E a gente não dá para rasgar a Bíblia. E eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu conheço a verdade. É A mais B igual a C. Se eu conheço a verdade e eu continuo a pecar, eu vou para o inferno. Aquilo me deu um choque. E assim, eu sei que vocês estão na igreja, a maioria aqui está na igreja há tempo. Você sabe disso. Mas eu tinha acabado de me converter de verdade. Quando eu olhei aquilo, eu falei, no dia eu parei de pecar. Tipo assim, um pecado específico, né? Ainda tenho meus pecados e orem por mim. A gente ainda pensa coisas que não deve pensar e o Senhor vai ter misericórdia da gente. Mas é isso, é de arrependimento em arrependimento, é de graça em graça. Mas eu lembro que aqueles pecados que eu escolhia fazer, hoje muitas vezes, na vida de um cristão cada vez mais maduro, os pecados eles vão sendo, sabe, tipo topada de dedinho, aí você, ai meu Deus, eu fiz isso. É quase que uma coisa sem querer, e aí você, Senhor, me perdoa. Aí você volta para si. Naquela época não, naquela época era um pecado que eu sabia que era pecado, eu estava no pecado, e aí eu olhei e falei, meu Deus, não tem saída para mim. Aí eu me ajeitei. Então o temor também muda a gente, não é só o amor, amém? Versículo 29, 29 já li. É surreal, né? Quão mais severo é o castigo. 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse é o mesmo Deus que nos tirou da lei e nos colocou na graça. Esse Deus, ele é fiel com a palavra dele. E ele vai julgar a gente no final. Ele não pode não fazer isso. O sacrifício de Jesus não faz com que ele não nos julgue lá no final. Faz com que a gente tenha um advogado. E a Bíblia fala, Jesus fala que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, se a gente ama, a gente obedece. E aí teremos um advogado. Amém? 32, para finalizar. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Pode subir o pessoal do louvor. Nesse final, ele fala o seguinte, ele começa falando, lembrem-se dos primeiros dias. E a última coisa que eu quero falar para você é, você que está aqui, você provavelmente já conhece a Deus, se não, você acabou de conhecer o plano da salvação em uma pregação, Hebreus 9, 10. Se você já veio para essa igreja conhecendo a Deus, mesmo que minimamente, eu queria te fazer um apelo hoje. Lembre-se dos primeiros dias. Sabe o dia que você conheceu a Deus? Aquele dia que você se apaixonou. Aquele dia que você olhou e falou, meu Deus, como que eu vivia sem você? Como que eu existia sem você? Você é a própria vida, Senhor. Lembra desses dias? Dos dias onde você olhou para Jesus e falou, Senhor, eu preciso de você. Dos dias onde te julgaram, te maltrataram. E você permaneceu firme falando, a minha fé é maior. Dos dias em que tomaram seus bens, só que você permaneceu porque você sabia que tinha bens superiores, celestiais.
dos dias em que vocês foram expostos a tribulações e dificuldades, insultos, mas permaneceram alegres, porque grande é a sua confiança, porque podemos entrar com confiança nesse lugar santo. Lembrem-se desses dias, para a gente não abrir mão da nossa confiança, porque ela será recompensada. Vamos colocar de pé? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor veio, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o seu sangue é muito mais precioso, muito mais puro do que qualquer animal, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, e esse Filho de Deus perfeito, sem pecado, se sacrificou por nós. Muito obrigada, Jesus, que maravilhosa graça, Senhor. Quão melhor é viver hoje, Senhor, do que antigamente na sombra das coisas. Mas quão mais responsabilidade nós temos, Jesus. Que a gente não se atreva a pecar, Jesus. Mesmo nas pequenas coisas, Senhor, que a gente não se atreva a viver uma vida que o Senhor não viveria. Que a gente não se atreva a escolher aquilo que o Senhor não escolheria. Que a gente não se atreva a alimentar pensamentos que o Senhor não tem, Jesus. Alimente em nós, Senhor, aquilo que existe no seu coração. Coloca em nós, Senhor, sementes que o Senhor quer ver os frutos, Senhor. Não permita que a gente continue, Senhor, regando sementes que a nossa alma colocou no nosso coração. Sementes, Senhor, de culpa, de remorso, de tristeza, de decepção, de desistência, Jesus. Mas que a gente cultive a esperança, a alegria, renove a nossa mente. Que a gente não tenha mais saudade do que um dia vivemos, do que expectativa do futuro, Senhor. Quão grandioso é o futuro que o Senhor tem reservado. O Senhor vem e vem em breve. Te esperamos, precisamos de você, Jesus. Que a gente se lembre, Senhor, dos primeiros dias, do primeiro amor. E que você seja a única coisa que importa na nossa vida, Jesus. Que a gente se coloque, Senhor, que a gente te coloque no lugar que o Senhor merece, que o Senhor precisa estar. No primeiro lugar do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.